Convido o povo de Deus a abrirmos nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versos 1 a 12. O sonho da casa própria é o nosso título hoje. O sonho da casa própria. Primeiro Reis 7, 1 a 12. E aí, crianças, como tá aí? Os pais já acharam? Estão meio lentos hoje, né? Eles estão em Filipenses de novo? Vocês têm que ensinar musiquinha para os seus pais, aquela dos livros. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Assim diz a Escritura, versos 1 a 12. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, 100 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedros e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre as colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento, 30 de largura. Havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até ao teto. A sua casa, em que moraria, fê-la noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. E também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas, uma ordem de vigas de cedro, assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Até aqui a Escritura, oremos. Senhor, ao considerarmos essa descrição bíblica inspirada sobre a casa do rei Salomão, nós pedimos que o Senhor nos ajude a considerar as nossas próprias vidas e pensarmos sobre o reino. Em nome de Jesus oramos. Amém. Qual é o grande legado de Elvis Presley? Conhecido como o Rei, por aqueles que não conhecem Roberto Carlos. O Rei Elvis deixou algo muito impressionante por aí, que você pode inclusive visitar a sua casa, a sua propriedade, onde ele fez o seu trono, por assim dizer. Graceland. Já foi a Graceland? Graceland é o nome da sua mansão em Memphis, no estado do Tennessee. Eu fui umas 3 vezes lá, em Graceland, no Memphis, Tennessee. Quando eu morava no Mississippi, ficava umas 2 horas e meia, 3 horas de carro de Memphis, e quando o povo ia visitar a gente levava para visitar Graceland. A propriedade é bastante interessante, ela tem 120 acres. Eu sempre acho divertidas essas medidas assim, né? O sítio do fulano tem 3 alqueires. E eu não sei se isso é tipo uma quadra de tênis ou o Distrito Federal, porque eu sou péssimo com essas medidas. Eu só balanço a cabeça. 3 alqueires. Então, Graceland tem 120 acres. Mas ficou chocado, né? Impressionante. Mas o legal não é o tamanho, tá? É o que tem por lá. E o significado histórico daquele ambiente que se tornou uma grande atração turística, visitada por gente do mundo todinho. Alguns, inclusive, a caráter. Eu não. Tem, obviamente, muitas lojinhas. Toda a parafernália presleyana que você pode imaginar é vendida lá, de coisas musicais, as roupas e tudo mais. Tem um ambiente dedicado aos automóveis de Elvis. E essa parte é sensacional. Aqueles rabos de peixe, aquelas coisas épicas, gloriosas. Tem uma rádio via satélite que fica ali, o estúdio fica lá, transmitindo para o mundo inteiro a XM Elvis, o dia inteirinho, e o cara lá, o locutor, e você pode pedir músicas e tudo. Quando você chega no estacionamento, indo em direção à propriedade, você se depara lá no estacionamento com os aviões do Elvis. Tanto o jatinho menor, quanto o maiorzão, que não sei como que chegou lá, mas está lá, apelidado de Lisa Marie, a sua filha.
Depois você passeia por esses lugares e você pega uma pequena van que te leva até a propriedade em si, o que é propriamente chamado Graceland. E você passa pelos portões musicais, os famosos portões musicais. Eles são famosos, mas não são tão impressionantes assim. Realmente são portões de ferro com umas notas musicais, assim, umas claves de sol, umas coisas assim, projetadas ali, bonitinhas. E então você chega na casa dos sonhos do rei. O que o rei construiu para si, como seu céu na terra. Não é permitido visitar a parte de cima de Graceland, só a parte de baixo, a parte de cima, onde eram os quartos, são restritas e apenas realmente familiares ou outros podem passear. Mas você pode entrar em muita coisa. Você pode visitar a cozinha, e ela é uma cozinha relativamente simples, tá? Mas capaz de principalmente alimentar muita gente. O grande objetivo da cozinha de Elvis era produzir muita comida, porque a casa estava sempre muito cheia. Por quê? Porque para o coração do rei era importante ter a casa cheia, ter muitos hóspedes e alimentar essa turma toda. Você visita também a sala de televisão do rei. E é interessante porque lá tem 3 televisores, obviamente muito antiquados para os nossos tempos. Mas por que 3? Porque ele gostava de assistir coisas variadas ao mesmo tempo. Ele deixava ligados os canais em diversos, um de notícias, um de esporte, ou seja lá o que for. Tem uma sala maravilhosa de jogos chamada sala de bilhar, revestida na sua parede por um tecido de gosto duvidoso para o nosso tempo, mas talvez aceitável para a época. Tem um outro ambiente que você visita chamado de Jungle Room, a sala da floresta. Esse nome é maravilhoso. Era um ambiente de música, né? Um ambiente um tanto perigoso, onde se fazia música, onde se faziam gravações, onde a turma ia com seus instrumentos para o Jungle Room. E eu imagino que era meio que uma selva mesmo, por isso que tinha esse nome. Parte de fora tem os estábulos, ele gostava muito de cavalos. Tem uma quadra interna de squash, ele gostava desse esporte. Tudo isso mostrando para você o que o rei Elvis julgava ser belo e desejável. O sonho da sua casa própria. E sabe, com a gente também não é diferente. No Brasil fala-se muito sobre o tal do sonho da casa própria, né? Sair do aluguel, esse tipo de sonho. E não somente para a gente mesmo, mas a ideia de deixar para a posteridade. Deixar para os filhos algo que seja sólido, algo onde possam morar. E esse sonho varia, cada um de vocês tem uma ideia diferente do que seria a casa ideal, eu sei disso. Se a gente perguntasse, cada um traria algo diferente. Para alguns seria simplesmente ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, uma casinha branca de varanda para ver o sol nascer, alguma coisa assim. Para outros, você queria um castelo. Outros de vocês sonham mais com algo que se pareça com uma caverna, da qual você não precise sair nunca, e fique equipado com suas bebidas geladas e suas TVs passando seus esportes e o seu videogame. Para outros é uma fonte de perpétuo desgosto a casa própria. Para outros é um projeto interminável, algo que nunca fica bom, que nunca fica pronto. Eu não estou legislando, só descrevendo. Mas vale dizer que a nossa casa dos sonhos revela o nosso coração, não revela? Mostra para a gente o que é de fato importante, aquilo com que sonhamos acordados. E hoje nós vamos considerar o sonho da casa própria do rei. Não Elvis, rei Salomão. Vamos vê-lo levando 13 anos para montar a sua casa. Você achava que aquela reforma da sala estava demorando, né? 13 anos construindo. E vamos refletir biblicamente sobre o futuro, sobre nossos projetos e a casa que nos está sendo preparada. Hoje nós vamos ver que o ungido do Senhor mostra sua glória e seu legado através da sua casa, mas indo muito além disso. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira verdade que eu quero considerar com vocês mais detalhadamente é o fato de que o ungido do Senhor deve sim ser honrado com as glórias deste mundo. Vamos reler o começo. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, e ele começa a dar as medidas e os materiais, e assim vai. Nós temos estudado as construções de Salomão, filho de Davi, ungido do Senhor. O homem de sabedoria incomparável. E temos já alguns sermões entrado nessa questão da construção do templo de Yahvé. Eu sei que são leituras difíceis até mesmo de acompanhar. É côvado disso, é material daquilo, é altura e é janela de frente para janela, e você fica assim tentando imaginar tudo isso. Podia ter vindo um desenho, né? Deus não quis nos dar imagens, quis nos dar texto, e tudo bem com isso. Mas o templo vem sendo feito.
Algo que foi prometido pelo próprio Senhor Deus a Davi, o rei anterior, e que conforme o plano do Senhor está sendo concretizado agora no reinado de Salomão. Salomão montou toda a estrutura do fornecimento de materiais, pedras preciosas, madeira, tudo o que seria necessário para o templo de Yahvé ser feito. Nos 2 últimos sermões, começamos a ver como seria esse templo, sua estrutura, suas repartições, seu detalhamento. Falamos sobre os objetivos de haver algo assim na terra. Por que Deus precisava de um templo na terra? Deus precisa de abrigo para o frio? Deus precisa de um lugar para reclinar a cabeça? Não, não era isso. Falamos também sobre o fato de que não eram os objetivos políticos de Salomão, mas a razão divina de fazer um lugar onde habitaria simbolicamente com o seu povo. Falamos sobre coisas como o Santo dos Santos, os querubins, e como o templo aponta para a glória, a beleza e a santidade de Deus. Voltaremos a falar do templo, não acabou. Mas, curiosamente, o autor faz uma pequena pausa para contar não da casa do Senhor, mas da casa gloriosa do rei ungido do Senhor, o palácio real, a sua Graceland. Depois de descrever o exterior e o interior do templo, o autor se volta para falar sobre a casa do rei, que está ali conectada juntinha ao complexo do próprio templo. É um complexo bem grande, fica junto ao templo ali, seria tudo uma coisa adjacente à outra, e o texto nos chama a atenção a algumas coisas. Comparando o templo com a casa, vale notar diferenças e similaridades. Diferenças. Para começar, o texto nos chama a atenção ao fato de que levou 13 anos para fazer o palácio, enquanto o templo foi, alguém lembra? 7. O que significa isso, além do óbvio de que um demorou mais que o outro? É difícil dizer. Alguns leem isso e já apontam o dedo para Salomão. Olha aí, vê, estava muito mais preocupado com a própria casa do que com o templo do Senhor. Como crianças que fazem a lição de casa bem rápido para poder correr, para brincar, que é o que realmente importa. Caprichou muito mais, hein, Salomão? Não me parece justo, entretanto. A piedade de Salomão em fazer a obra conforme o Senhor decretou vem sendo exaltada, vem sendo recomendada e notada. Não há nenhuma nota negativa no que Salomão está fazendo aqui. É verdade que a casa, se você olhar as medidas, ela é muito maior do que o templo. Essa medida da casa é bem maior do que o templo. Mas por que precisa ser bem maior? Morava bastante gente, toda a estrutura palaciana. Ali se conduziam muitas questões de Estado, julgamentos e coisas assim. O templo não, o templo era basicamente um lugar para os sacrifícios. Precisava guardar alguns equipamentos, precisava guardar alguns instrumentos, precisava talvez dormir algumas poucas pessoas, mas nada em comparação com o grande palácio. Na verdade, o texto não faz nenhuma crítica a Salomão por essa construção, pelo tempo que ele levou. É apenas uma descrição. Não devemos assumir que a maior demora significa menos importância. Na verdade, pode ser bem o contrário. Aquela sensação de agora que o que importa mesmo foi feito, o templo do Senhor foi feito. A gente pode fazer com mais tranquilidade, com mais calma, aquilo que não é tão importante assim. O templo foi feito com grande esmero para a glória do Senhor. E para nós, leitores do texto, isso deve ser notado também, que Salomão pode fazer a sua casa, mas de que muito maior interesse para o mundo, para o leitor e para a história da humanidade é o templo e não a casa. Como um comentarista nota, o templo seria menor, o templo seria feito mais rapidamente, mas ainda assim ele ocupa muito mais texto bíblico do que a descrição da casa. Por quê? Porque, embora seja curioso saber da sua Graceland, o que importa mesmo é o lugar da habitação do Senhor. E tem mais, é verdade que Salomão é o ungido do Senhor, e a glória da sua casa seria algo importante sim para o reino, mas apenas eles e os seus, e os que estivessem ali, iriam desfrutar. É uma situação, entenda, essencialmente diferente do que, por exemplo, um presidente de um país ficar gastando dinheiro para os seus caprichos, ou o rei de um país gastar dinheiro com seus caprichos. Às vezes a gente lê sobre a história do mundo e ouve falar, por exemplo, de reis no continente africano, que tinham construções monstruosas, que tinham todo tipo de coisa, seus zoológicos particulares, não sei quantos jatinhos, esse tipo de coisa, e o povo vivendo na miséria. Não é isso que está acontecendo aqui. Lembre-se de que Israel é uma situação essencialmente diferente aos outros reinos da terra. O rei de Israel, ele é o representante do próprio Deus na terra, um dos representantes, junto com sacerdotes e profetas.
Ele tem uma dignidade que vem com um cargo. Ele tem uma glória inerente à posição nesses casos também. Ele é o ungido do Senhor para representá-lo. A glória de Salomão aponta para a glória do Deus eterno. E na sua glória o povo todo de Israel também se alegra. Veja ainda que há similaridade entre a casa e o templo. Uma leitura sequencial de capítulos vai te mostrar que muito do que se fez no templo se repetiu na casa. O tipo de janela, o tipo de material, os cedros e isso e aquilo, e até mesmo a própria organização em 3 ambientes é similar. Como Peter Leithart, um comentarista, explica, a casa de Salomão replica e amplifica a casa de Yahvé. Porque ele, como um filho de Deus, como um segundo Adão, está seguindo no caminho do seu pai e prefigurando o caminho do Messias Jesus Cristo. A glória de Salomão não é para competir com a de Deus, é para levá-la adiante, para amplificá-la, para que ela seja conhecida das nações. Deus o ungiu, Deus o colocou, e agora ele leva adiante essa glória e a mostra para os povos. Como Leithart defende, é como acontece no contexto da salvação. O Pai gloriosamente coloca glória sobre o Filho, que leva isso adiante para a glória do Pai, e assim vai essa reflexão maravilhosa de glória mútua entre as 3 pessoas da bendita Trindade. Quando o outro filho de Davi veio, o grande Jesus Cristo, o Pai e o Espírito o exaltaram em glória. Fizeram seu nome grandioso entre as nações, muito maior do que o nome de Salomão. O templo e a casa têm uma repartição tríplice, 3 partes que têm nomes oficiais, mas também, pelo jeito, tem vários prédios adjacentes. Ele fala aqui sobre 45 câmaras laterais, que talvez fossem depósitos, talvez fossem ambientes para pessoas dormirem, para guardas, seja o que for, é uma coisa enorme. Mas ela tem uma partição tríplice principal. Os nomes: o Palácio da Floresta do Líbano, ou a Casa da Floresta do Líbano, a Sala das Colunas e a Sala do Trono, ou dos Julgamentos. A Casa da Floresta do Líbano. Que nome sensacional! Que nome bom, gente! Ecoa também a nave do templo, aquela parte principal. Me lembra o Jungle Room também do grande Elvis. Depois há um pórtico descrito tanto no templo quanto aqui na casa, a sala dos tronos, a sala do trono, onde julgamentos ocorriam, ecoa o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos, a justiça de Deus se mostrava na sua lei. E há uma sala do trono, ou sala dos julgamentos, onde o Filho de Deus exerce também a sua justiça, onde a lei do Senhor é aplicada, onde a lei do Senhor é validada. Então veja que há conexões entre essas coisas. Um ambiente para todos, um ambiente reservado, um ambiente onde a justiça se mostra, um ambiente onde a justiça é declarada. Tudo isso ecoando o que o próprio Deus fez. Perceba que o bem-estar do povo está envolvido nisso. Não é apenas Salomão fazendo coisas bonitas para si mesmo. Ele está planejando uma casa que sirva à nação, que abençoe o povo, que declare o nome do Senhor entre as nações. No Salmo 72, ele pede para que o rei julgue com equidade. No capítulo 3, ele havia pedido sabedoria a Deus para discernir entre o bem e o mal. E agora ele constrói no seu palácio uma sala onde possa acontecer esse tipo de situação. A casa do rei ungido ecoa a própria casa do Senhor, porque o seu rei ungido o representa e deve em glória refletir o reinado do próprio Deus sobre a nação e sobre o mundo. Talvez você nunca tenha refletido por esse aspecto, mas conosco não é muito diferente, embora o escopo seja muito menor. Mas nós somos colocados por Deus, desde o nosso pai Adão, para cultivar e guardar, para proteger e desenvolver este mundo. Para pegar as pequenas porções da realidade que Deus fala e coloca na sua mão e fala assim: esse quarto é seu. Crianças, às vezes acontece com vocês, né? Vocês vão crescendo e talvez alguns de vocês que têm um quarto só para você, seu pai e sua mãe falam para você: cada vez mais você é responsável pela organização do seu quarto. E aí você fica meio decepcionado, porque se envolve fazer certas coisas que você preferia não fazer, como arrumar os brinquedos, arrumar os livros, fazer a cama, isso e aquilo. Mas eu quero que você vejam, crianças, que isso é uma coisa boa e divina. Na verdade, é Deus, através dos seus pais, colocando um pedacinho do reino dele,
debaixo da sua responsabilidade, para você organizar bem, de forma bela, boa e santa para Ele. Alguns de vocês têm 1 ou 2 casas para cuidar, outros têm mais ou menos, e o ponto é, quando nós humanos exercemos esse princípio de arrumar, de ajeitar, de decorar nossos quartos, de preparar nossas residências, de inventar estilos sem fim de arquitetura, nós estamos exercendo dons e impulsos colocados no nosso coração pelo próprio Deus, feitos em sua imagem e semelhança, colocados por Deus no mundo belo, mas com potencial de desenvolvimento. Nós estamos andando pelo globo e exercendo ordem sobre o caos, organizando, decorando, embelezando, planejando, fazendo um cômodo para isso, um cômodo para aquilo, botando nossas prioridades, investindo nosso coração, decorando com cedro ou com outras madeiras, pendurando coisas na parede, botando as fotos da família, fazendo com pinturas, ou seja o que for. Nós estamos seguindo esse mesmo impulso. Meus irmãos, quando vocês decoram suas casas, seus quartos, quando vocês planejam o que vai na parede do escritório, quando você escolhe qual vai ser a cortina, qual vai ser o carpete, quando você muda aquele pôster que já está antigo, quando você escolhe quais fotos vão no porta-retratos, você, como um vice-rei da terra, em nome do Senhor, está embelezando e colocando ordem sobre a pequena parcela do mundo que te cabe. Salomão era o rei do reino do Senhor na terra, naquela época restrita a Israel. Nós não somos reis como ele, mas somos vice-reis da criação. E temos essa tarefa de organizar para a honra dele, ecoando de certa forma o que ele mesmo fez. Você já pensou nisso? Que arrumar a sua casa, preparar o seu lar, ou seu escritório, ou seja o que for que está debaixo da sua responsabilidade, é uma maneira de você ecoar o Deus Criador, que nos dias de criação foi fazendo as coisas belas e separando e organizando e desenhando os contornos dos mares e subindo os picos e descendo os vales e fazendo tudo aquilo e dizendo, tá ficando bom. É o que você faz quando com os recursos que tem na sua mão, você também organiza a beleza para a glória de Deus. Começa a pensar assim, tá? Que organizar os espaços que Deus coloca sob seu cuidado é uma maneira de glorificá-lo e ecoá-lo e soar parecido com o que ele fez. E você vai mostrar o seu coração nisso. Vai mostrar o que importa. Vai mostrar o que está aí dentro. O que bate forte. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa pensar sobre como que essa glória do ungido de Deus aponta para um legado que vai, entretanto, além de meras coisas bonitas e bem organizadas. Vamos ler alguns versos novamente. Eu quero voltar para que você veja um pouco mais dessa glória toda. Verso 2, edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, 4 ordens de colunas de cedros, vigas de cedro. Verso 6, depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento, 30 de largura. Havia um pórtico, um baldaquino. Também fez a sala do trono onde julgava, a saber, a sala do julgamento coberta de cedro, desde o soalho até o teto. A sua casa fê-la no outro pátio, atrás da sala do trono. Também fez para a filha de Faraó, sua rainha, uma outra casa. E ele começa a falar que essas construções eram de pedras de valor, materiais bem escolhidos, cortados à medida, serrados para o lado de dentro e de fora. Não era algo desleixado, mal feito, era algo vistoso, impressionante, bem cuidado, do fundamento até as beiradas do teto. Ele segue descrevendo e ele vai falando sobre tudo isso. No final do verso 12 ele ecoa, assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Então, o próprio autor faz um eco do que foi feito na casa do Senhor para a casa de Salomão. Para que tudo isso, hein? Para que serve ter uma sala do trono, uma sala da floresta do Líbano e tudo mais? Essas são perguntas que todo mundo que vai construir uma casa precisa responder, né? Quantos quartos a gente precisa? 2 ou 9? Porque, sei lá, depende do que você quer fazer na casa, né? Quer fazer um Airbnb, quer fazer o quê? A gente precisa de uma sala só para o bilhar? Ou dá para dividir com ping-pong no mesmo ambiente? Alguns focam na sala de jogos. A gente precisa do quê
Precisa disso, precisa daquilo, que material que vai aqui, que tipo de coisa, que tipo de louça, que tipo de peças cerâmicas, que tipo de peças metálicas. É uma infinidade de escolhas que devem ser feitas. Mas a gente precisa perguntar, para quê? O que a gente quer com isso? Nós, responsáveis por esse pequeno pedacinho do reino, o que a gente quer atingir com isso? Para que ter uma sala do trono e uma sala da floresta, casa da floresta do Líbano, esse nome é muito bom, e tudo mais. Veja, Salomão está fazendo um palácio para si e também um palácio para sua rainha egípcia. E talvez você leia isso aqui, eu te pergunto, isso aqui te incomoda ler essas coisas? Você fala assim, desperdício. Sei que muitas vezes olhamos para o que governantes têm em termos de opulência, regalias e riquezas impressionantes, e olhamos, por outro lado, para o povo sofrido. Isso traz um legítimo incômodo ao nosso coração. É para trazer mesmo. Mas entenda que aqui a gente está falando de algo essencialmente diferente. Como Philip Ryken coloca, o palácio não era simplesmente para Salomão, mas também para o reino de Deus. Ele aponta para realidades acerca de como o reino de Deus opera na terra. E sabe, algumas coisas têm de ser lembradas. Foi Deus quem prometeu para Salomão que ele teria esse tipo de riqueza. Lá no capítulo 3, quando Salomão pede, lembra quando ele fala, quero sabedoria para julgar bem? Deus fala, gostei de que você pediu, além da sabedoria eu vou te dar. E ele várias coisas, uma delas é riqueza e glória, que viria com isso. Então, Deus está mostrando a sua bondade por meio disso. Quando Deus coloca coisas boas nas nossas mãos, é uma forma dele mostrar a sua bondade para conosco. Para que nós ecoemos aqui da terra aquilo que ele fez por nós. Sabe, mas tem um princípio aqui que tem que ser reafirmado também, que é o fato de que nós podemos, sim, irmãos, investir recursos em coisas boas para nós. O fato de que temos uma missão a cumprir como Salomão e Israel tinham, o fato de que nós temos uma missão a cumprir não impede que nós estabeleçamos ambientes belos para nós e para os outros. O mandato cultural segue vigente de estabelecer ordem e trazer beleza no mundo que Deus fez. Por vezes, essa mesma mentalidade é que sugere que cristãos não deveriam nunca fazer nada de bom para si mesmos. Talvez vários de vocês aqui sintam uma culpa tremenda quando você faz uma boa viagem, ou tem uma boa casa, ou boas roupas, ou boas programações. Talvez fique aquele grilo falante no seu ombro, sabe? Sabe o grilo falante aqui no ombro assim? Devia estar investindo em missões esse mesmo dinheiro aí, dessa segunda calça jeans. Para que ter duas calças jeans? Não pode ter uma só? E esse fica assim, eu tenho 3, e uma nem serve direito. Sabe, é uma luta no coração do povo do Senhor. O que a gente faz com os recursos colocados em nossas mãos? Entenda que ter coisas boas não significa necessariamente que estamos deixando de lado o bem-estar do reino e a missão. Porque parte da missão é estabelecermos, sim, ambientes belos, frutíferos, cheios de propósito que também conduzem à glória de Deus. Às vezes a gente faz a separação, eu dei um dinheiro para a igreja em forma de dízimos e ofertas, eu ajudei os missionários lá, beleza, o dinheiro de Deus está com ele, agora o resto é para eu fazer o que eu quiser. Não é assim. Parte dos seus recursos você coloca nas mãos por exemplo, da igreja, ou de missionários, ou de outras questões para administrarem, e o resto você administra também para a glória de Deus. Mas também é para a glória de Deus. E sim, para a glória de Deus pode ser usado, inclusive, em coisas como essas. Em fazer uma bela morada, em ter uma boa decoração da casa, em se vestir bem, em viajar e coisas assim. Então, ter coisas boas, irmãos, não significa necessariamente que você está deixando de lado a missão. Pode acontecer. Não necessariamente, mas pode acontecer. E, claro, vale o alerta também. Há o risco de nós nos enamorarmos tanto das coisas boas que Deus coloca nas nossas mãos, que nós nos esqueçamos de que elas servem para a glória dele. Para a glória dele. E que sim, há uma missão maior que nós estamos todos envolvidos nela. E que o melhor que devemos construir com nossas vidas é o povo do Senhor. Que o melhor investimento para nossos recursos de tempo, de coração, de sabedoria, de conhecimento, tudo é um legado que vai além de pedras. É um legado que vai além de dinheiro. É um legado que passa desse mundo para o próximo.
Você pode investir nessas coisas, mas você também pode investir no seu coração em algo que vai durar muito mais. E a Bíblia nos lembra disso muitas vezes. Afinal, qual é o grande legado de Salomão, eu pergunto para você? É a sua casa ou é o seu ministério? Ao mesmo tempo, o seu palácio impressiona? Ele não impressiona. Deve haver no Distrito Federal mansões mais impressionantes, mais requintadas e com decoração de melhor gosto. O Palácio de Salomão não é o maior que o mundo já viu. Palácios como o Palácio Topkapi em Istambul e tantos outros por aí são maiores e mais impressionantes. Assim como Graceland, a mansão de Elvis, ela não é tão grande assim, não. Talvez você tenha pensado em algo gigantesco, não é. 10 minutos você vê tudo lá, tranquilo. Mas o que é o legado de um homem que vai além das suas posses? Quero chamar sua atenção a duas passagens. A primeira delas, Jeremias 22. Abre comigo, vai. Jeremias capítulo 22, a partir do verso 13. Crianças, precisamos de vocês de novo. Seus pais já se acostumaram a achar reis, mas Jeremias eu não sei não, viu? Veja como algo legítimo como o que Salomão estava fazendo pode se tornar algo ilegítimo. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos e lhe abre janelas e forra de cedros e a pinta de vermelhão. Esse vermelhão é sensacional. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe é bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. E falando para o rei Jeoaquim, ele diz, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente, para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Pesado, né? Quer ter uma casa bonita e coisas bacanas? Faça-as bem, não a partir do mal. E não seja um homem injusto, porque aí, meu amigo, deixar a casa bonita, ninguém vai sentir tua falta, não. Ninguém vai lamentar quando você se for. Então eu te pergunto, o seu legado que você tem preparado, qual é? Qual é? Ter uma casa lindona, cheia de cedro, ou o equivalente dos nossos tempos, mas ser um homem mau? Não o lamentarão quando você se for. E o que o próprio Salomão tem a dizer sobre essa experiência da sua casa, hein? Eclesiastes 2 nos lembra disso, nós lemos mais cedo hoje no culto. Ele fala, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e tive servos nascidos em casa, possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ou seja, ele descreve, eu fiz a minha casa dos sonhos, tá? Com bosques, com açudes, com jardins, cantores para todo lado, um lugar onde a arte se mostrava livremente, um ambiente de música, um grande jungle room. Quantas mulheres eu queria estavam lá. Boi e ovelha adoidado. Mais do que qualquer um que veio antes de mim. Engrandeci-me e superei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, porque eu me alegrava em todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Mas considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E a conclusão de partir o coração é: eis que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.
No linguajar que Salomão utiliza no livro de Eclesiastes, o termo que é traduzido aqui como vaidade aparece repetidamente. No original ele aponta para algo que é como um vapor, uma névoa, uma neblina, algo que é fugaz, que some na mão, efêmero. Como assim, Salomão? Cedro do Líbano é efêmero, cara. Não foram buscar o cedro lá justamente porque ele é mais duradouro do que as madeiras de Israel? Como que pedras são vaidade e viram fumaça na mão? Oh, você já foi ao Palácio de Salomão? Ele não existe mais. Mas mesmo antes, enquanto ele ainda existia, Salomão se deu conta de que, olhando do ponto de vista apenas aqui da vida, debaixo do sol, é só um monte de pedra bonita junta. É gostoso, bonito, interessante, mas é só isso. É só isso. É só um monte de tijolo com tinta por cima, argamassa, essas coisas tudo aí. É só uma repartição de gesso, uns luminárias bacanas, é só isso. Se só serve para essa vida, é correr atrás do vento. Mas se serve para algo superior, como a glória de Deus, aí pode valer a pena. O próprio Salomão percebeu em certo momento que se tudo que temos é esta vida, então as melhores coisas que o dinheiro pode comprar são fumaça, gente. Somem na mão. Tenta segurar e some. Mas há uma saída. Fazermos da própria casa um ambiente da glória e preparo para um legado que vai atravessar da realidade atual para a próxima. Fazer com que sua casa, ou seja qual for o projeto que Deus pôs em sua mão, seja algo que aponte para a nova realidade. Um lugar onde a missão é levada adiante. Na família, nas visitas, na vizinhança. Que tudo aponte para ele. E sabe, com o Elvis, o rei, foi assim também. Veja, Graceland é impressionante, mas o que impressiona mesmo não é a mansão dele, é? Voltemos ao rei Elvis. Graceland é impressionante, divertido de visitar. Se você tiver uma oportunidade, recomendo que vá. Mas você pode ter certeza de que aquele pedaço de 120, sei lá o quê, não é o seu legado. O seu grande presente para o mundo não foi a sua obra de tijolos e madeira. Se você for visitar Graceland depois do Jungle Room e de outras coisas interessantes, tem um ambiente que você entra e seus olhos demoram para entender. Não é a decoração duvidosa, é a decoração gloriosa. Porque você vê uma parede, que juntando deve dar essas paredes todas, cheia de coisas douradas, discos de ouro, Grammys, inúmeros prêmios. E você fala, está aqui a glória. Não os prêmios, o que eles representam. Porque o grande legado do rei Elvis para o mundo não é a sua casa, o grande legado do rei Elvis para o mundo é a sua música. Que embalou dancinhas apaixonadas, que nutriu dores de cotovelo, que embelezou casamentos, formaturas, velórios e inaugurações de supermercado. Um legado que molhou e secou milhões de olhos pelo planeta afora. Que elevou o coração de tanta gente, de tanta cultura diferente. Esse é o legado daquele rei. E com Salomão também, irmãos, o legado de Salomão não é aquele templo que nem existe mais e nem muito menos a casa que desapareceu. O seu legado se chama Eclesiastes, Provérbios, Cantares. Essa é a obra de Salomão que vem abençoando, desafiando, humilhando e exaltando pessoas de tão grande multidão que não dá para contar há milhares de anos. É isso que Salomão nos deixou. Muito mais do que pedras e cedro. Nós podemos ter coisas boas e viver bem, mas qual é o legado que você quer deixar? Tenho certeza que você não quer que quando você for, digam de você, não lamentarão. Mas mais do que isso, que digam de você, minha mãe, meu pai me deixou um legado de fé. Construiu o reino. Abençoou as nações. Gente da qual esse mundo não é digno. Isso vai valer muito mais do que ações ou outras coisas que têm seu lugar. Mas isso é o que importa. Um legado que seja um legado de gente.
e ao mesmo tempo de beleza e de missão, tudo junto. Há um jeito bem real de você ajudar a mudar o mundo, meu irmão, minha irmã, que é o investimento no reino de Deus. Tem a ver com o seu lar e a decoração do seu lar e o cuidado da sua família? Tem sim, claro que tem. Mas vai além disso. Se as suas preocupações se limitam a esse tipo de coisa, você está investindo no tesouro errado. Mateus 6, Jesus diz, não acumulem para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem. Ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Tesouro, coração, coração, tesouro. Seja qual for o pedacinho do reino de Deus que te é confiado, meu irmão, minha irmã, foque na glória de Deus. Use bem para a glória do nome dele. E entenda que a melhor forma de você edificar o seu lar não é com um aspirador de pó mantendo a casa um brinco. Não é com quadros maravilhosos, nem com um cortador de grama, deixando a grama ali no dedinho certinho. Mas o grande legado para a sua casa é edificá-la com Bíblia, com oração, com amor cristão, com frequência ao culto, com compaixão, com santidade. Um dos trechos mais pungentes do passeio a Graceland, a do Tennessee, a terra da graça do Tennessee, é o final do passeio. Depois de ver o Jungle Room, depois de entrar na sala dos prêmios e ficar chocado com aquilo, você chega a alguns túmulos. Um pequeno jardim separado, uma cerca bonitinha, um campo santo. Não importa a nossa glória, não importa nosso tamanho ou quantos discos de ouro tenhamos ganho, um desses nos aguarda também. E lá na pedra preta estão gravados em dourado os nomes dos que ali descansam, gerações de Presleys. Minnie Mae, avó de Elvis, Vernon e Gladys Presley, seus pais, Jesse Presley, o irmão gêmeo de Elvis, falecido no nascimento, Lisa Marie, filha de Elvis, falecida pouco tempo atrás, que foi colocada ali junto com seu filho Benjamin. E claro, Elvis Aaron Presley, o rei. Em Graceland, na terra da graça, onde reis descansam. Graceland não seria um mau nome para se referir a Jerusalém, seria? Afinal, lá é a terra onde se mostra a compaixão, a misericórdia e a glória do Deus Santo. Salomão fez a sua casa junto ao templo da graça do Senhor, na cidade onde as notícias do Deus perdoador emanam pelo mundo. Graceland não seria um mau apelido para Jerusalém, com a casa do Senhor e a casa do seu ungido. Não seria um mau nome mesmo. Salomão morreu, e assim como Elvis está enterrado por aí, seu carbono virou flores, sua carne se foi. Mas há um rei que não está enterrado em lugar nenhum, irmãos. Está na terra da graça, preparando morada para todo mundo que crer. É o que ele disse. O Senhor Jesus afirma que para aqueles que são dele, ele está preparando morada. E é uma morada tão grande que eu não sei medir em acres e alqueires e essas coisas. É uma casa composta de rios, mares, árvores e glória. Uma casa cheia de bichinhos que não mais sofrerão por conta da queda. Gerações incontáveis estarão reunidas, de Adão e Eva, os primeiros a crerem, com seu filho Abel, cuja semente foi interrompida, seu filho Sete, de quem nós chegamos, passando por gerações dos que viveram em muitas terras, daqueles que se esconderam numa arca, daqueles que desceram para o Egito e de lá subiram, os que entraram em Canaã, os que viram o templo ser feito, os que foram para o exílio, os que de lá voltaram, os que viram o Messias, os que bem-aventuradamente creram, sem nunca nem ter visto, e que não param de espalhar a boa notícia do Filho de Deus em tudo que é cantinho do planeta,
das florestas aos desertos, das montanhas às ilhas. Tanta gente de tanto lugar do mundo, de tanta cor diferente, que a gente precisa apelar ao céu estrelado para nos dar uma leve noção de como essa casa vai ser bela e cheia. Uma casa sem pecado, cheia de comida, bebida e música. Uma casa onde os troféus exibidos são os próprios convidados da mesa. Uma casa do tamanho do mundo, a terra de Emanuel. A vida todinha aqui, irmãos, é construirmos prévias e réplicas daquilo que está por vir. É tudo ensaio, é tudo plano, é tudo prévio, é tudo sonho. E a casa própria é mais gloriosa do que poderíamos sonhar. A casa do próprio Rei Jesus, apropriada para todos os que nele crê. Quer conhecer? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela casa que o Senhor está construindo. Casa para habitar com seu povo para sempre. Casa que apontará para a sua graça, terra da graça. Casa que falará da sua justiça. Casa que viverá a beleza do mundo refeito, a glória da criação sem pecado, a alegria de que todo o mal já foi julgado, a certeza de que lá estaremos para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém.